Oi, gente, aqui é a Isadora. Estou aqui junto de Marina Camaroto para conversar com o professor Eduardo Zaffanelli, aqui do Mackenzie. Ele é publicitário, especialista em psicologia do consumo e análise de perfil comportamental do consumidor e pesquisador da neurociência da comunicação. E hoje vamos conversar um pouquinho com ele sobre o comportamento do consumidor segundo o neuromarketing. Obrigado, Pro, por ter topado. Primeiro, você pode contar um pouquinho para a gente da sua história e o que te fez seguir esse ramo? Claro, com certeza. Gente, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, pela oportunidade de estar trocando um pouco ideia com vocês e compartilhando principalmente conhecimento que é tão interessante para as mais diversas áreas, né, não somente para a área de comunicação. Bom, minha trajetória começou há muito tempo atrás, né, o interesse, na verdade, pelo consumidor é que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Quando eu ainda era um graduando, um estudante ainda da graduação, eu tive contato com pesquisa de mercado e comecei a atuar nessa área. E quando eu comecei a trabalhar com pesquisa de mercado, eu comecei a me fascinar pela psicologia do consumidor. Eu comecei a entender quanta coisa existia por trás de uma venda, por trás de uma compra, por trás de uma decisão de compra. E eu comecei a me interessar bastante por esse assunto, comecei a pesquisar sobre psicologia, psicologia social, comecei a pesquisar sobre psicologia cognitiva, a psicologia da aprendizagem, a própria psicanálise também. E nessa busca, eu comecei a perceber que, apesar da gente conhecer o consumidor, apesar da gente entender as reações que ele tinha, a gente não compreendia a origem daquilo. Não existia uma forma da gente entender o porquê daquele processo, não somente emocional, tinha algo diferente ali. E eu comecei a me policiar para procurar mais informação. Né? Eu entendia que não era só emoção, emoção era uma reação de alguma coisa. Mas até então eu não tinha a menor noção do tamanho do negócio. E eu comecei a pesquisar isso. Eu comecei a ver que uma venda de sucesso não dependia só de saber qual era o tipo de comportamento que o consumidor ia ter. Eu precisava entender o que gerava aquele comportamento. E aí, nessa busca, eu fui encontrando a neurociência, que foi justamente nessa época, lá no iníciozinho dos anos 2000, da década passada, especificamente 2010 para cá, em que o marketing começou a buscar na neurociência respostas. Né? Então, ele começou a buscar formas de ativar, vamos dizer assim, de entender o funcionamento interno da parte emocional, mas também da parte neurológica do consumidor, para ter respostas. Né? Então, minha trajetória, na verdade, começou apenas como um mero estudante de publicidade e propaganda, começou a trabalhar com pesquisa de mercado, começou a mergulhar nesse mundo do comportamento do consumidor e não tem para onde correr. Hoje é o que a gente tem visto bastante, a neurociência aplicada ao marketing. É uma senhora aliada, a gente pode dizer assim. Tá? Ele tem nos ajudado bastante nesse processo e hoje eu me tornei um estudioso da área de ciências comportamentais e principalmente da neurociência aplicada à área de comunicação por causa disso. E você consegue explicar um pouco para a gente como funciona o neuromarketing e como ele se relaciona com o comportamento do consumidor? Sim, sim. Na verdade, o neuromarketing, gente, é um neologismo, né? Uma palavra nova que o mercado criou para caracterizar a neurociência aplicada ao marketing. Né? Então, tanto que muita gente do mercado utiliza essa expressão neurociência aplicada a alguma coisa. Você tem neurociência aplicada à comunicação, ao marketing, neurociência aplicada à publicidade, neurociência aplicada à arquitetura, neurociência aplicada ao branding, né? Mas alguns, até pelo tamanho da expressão, usam neurobranding, neurovisual merchandising, neurocomunicação e etc. Mas a ideia principal é a gente entender que a neurociência, na verdade, é um campo científico que se dedica a estudar o sistema nervoso. E esse aparelho, principalmente o aparelho do nosso sistema nervoso, ele é formado pelo cérebro, pela medula e pelos nervos periféricos. E aí o que é interessante a gente entender isso? Os nervos periféricos, eles são captados, vamos dizer assim, eles vibram, né? Eles liberam descargas elétricas por causa dos nossos sentidos. Então, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato, a nossa audição, eles fazem com que mensagens sejam enviadas constantemente para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso. E essa mensagem, quando é enviada, ela libera descargas, que a gente chama de descargas eletroquímicas. Ou seja, não somente choquinhos, vamos dizer assim, o nosso cérebro dá, mas ele também libera neurotransmissores. Para que essa mensagem chegue de um neurônio para outro, lembra das sinapses, né? Vamos lembrar das aulas de biologia,
as sinapses entre os neurônios, e eles se juntam e eles vão se comunicando, a forma de conexão entre eles, a forma de condução disso é mais fácil quando existem os neurotransmissores. Então, quando o cérebro ele tem contato com algum estímulo externo, né, o corpo, vamos dizer assim, tem algum contato com o estímulo externo, imediatamente você tem uma cadeia de reações internas. E essa cadeia de reações é o que fez as pessoas perceberem que lá na frente, o consumidor, os indivíduos especificamente, mas o consumidor, já que a gente está falando disso, liberava emoções. Então, o consumidor ouviu uma música e de repente ele chorou. O que aconteceu com ele? Por que ele chorou quando ele ouviu a música? Porque a música chegou aos seus ouvidos e automaticamente liberou uma descarga eletroquímica que liberou algum tipo de neurotransmissor, que liberou um tipo de emoção que apareceu na reação do choro. Então eles começaram a perceber que a neurociência era o segredo. Tipo, cara, a gente precisa começar a entender um pouco mais de neurociência, porque ela pode ser o segredo para a gente apertar os botões certos, que alguns até chamam de gatilhos mentais, né? Mas a gente pode apertar os botões para fazer com que o consumidor se manifeste no ponto de venda, ou entenda o processo de compra, ou goste do meu produto, ou não goste do meu concorrente. Essa é a ideia. Então a gente entende que o funcionamento disso para o marketing é fundamental hoje. Porque, como eu disse, não basta somente a gente entender o comportamento do consumidor e a manifestação dele. Só para vocês entenderem especificamente, no início do processo, lá nos anos 60, quando quem estudava, na verdade, né, o comportamento do consumidor eram os economistas. A economia é que estudava isso. Então, quando eles estudavam o consumidor, eles analisavam o ato da compra, tanto que se chamava de comportamento de consumo ou comportamento do comprador, né? Só que a economia analisava de forma racional a nossa compra. E eles começaram a perceber que só isso não resolvia o problema, não tinha respostas. O consumidor entrou pela porta direita e não pela esquerda. Por quê? Não sabia. Ele só via os padrões. A economia só conseguia identificar o ato de comprar. E aí eles pediram ajuda da psicologia. Isso chega lá para os anos 80, mais ou menos, início dos anos 90. A psicologia começa a ajudar a economia a entender o comportamento desse comprador. E aí o comportamento do consumidor começa a aparecer, e a gente estuda a psicologia mais ou menos uns 20 e poucos anos aí, até a necessidade de ver que tem mais além disso. Algumas pessoas até falam assim, a psicologia se esgotou. Não, ela nunca vai se esgotar, porque o ser humano é um ser incrível, né? Mas eles não achavam respostas somente na psicologia. E foram na neurociência, que é um campo de pesquisa, inclusive, da psicologia, né, da medicina, inclusive, que para identificar comportamentos, reações, ações do indivíduo internamente, coisas que a olho nu a gente não consegue ver. Então, através de aparelhos, através de mecanismos, a gente consegue identificar certas reações do consumidor. Então, quando o marketing identificou que isso podia existir, que isso era uma opção, ele se jogou de cabeça para pesquisar o assunto, e hoje a gente tem vários autores muito bons, inclusive na área, vários estudos na área de psicologia ligada à publicidade, principalmente, né? E a gente percebe como ela se torna uma aliada dentro desse contexto. Falando mais um pouquinho sobre isso, qual é a relevância para os profissionais das áreas do marketing entenderem o funcionamento do cérebro humano? Gente, eu acho que a relevância hoje é extrema, né? Porque quando eu entendo com quem eu estou lidando, a minha comunicação se torna muito mais assertiva. Ela é muito mais, eu consigo me conectar muito mais fácil com o outro lado, né? Inclusive, hoje existe uma área de pesquisa chamada comunicação comportamental, que estuda justamente isso, como o nosso comportamento fala, como o nosso comportamento se comunica, o que exatamente meu comportamento está dizendo. E os estudiosos da área de neurociência estão pesquisando profundamente essa área de neurociência aplicada para justamente entender o comportamento dos indivíduos. Ou seja, se eu sei por que você está triste ou por que você está ansioso com determinada coisa, eu sei como diminuir sua ansiedade, eu sei como acalmar você. Por exemplo, se eu estou num ambiente, a gente vai falar provavelmente depois sobre isso, mas se eu estou num ambiente, por exemplo, em que eu preciso de mais tempo, né? A gente, principalmente que já foi meu aluno, a gente conversa bastante sobre isso, sobre a dramaturgia dos ambientes em que são prestados os serviços. Então, tudo é um espetáculo, tudo tem um motivo de estar ali, quando é estrategicamente planejado. Então, por exemplo, restaurantes à la carte, que querem que você passe mais tempo lá dentro para comer uma entrada,
prato, uma sobremesa, um cafezinho, geralmente eles utilizam tons bem claros nas lojas, nos estabelecimentos. Então, as toalhas são claras, o som é uma música mais tranquila, o ar-condicionado, na maioria das vezes, está mais frio para poder acalmar a sua circulação. Então, qual é o objetivo disso? Fazer com que o indivíduo passe mais tempo ali e automaticamente ele consuma mais. É como nos shoppings. Não sei se vocês já repararam, o piso dos shoppings raramente são lisos. Por quê? Porque um piso liso, você se sente seguro e anda mais rápido. Então, geralmente, os pisos de shopping, eles têm desenhos. Eles têm formas geométricas, eles têm texturas, eles têm formas para que, inconscientemente, você, mudando de uma forma para outra, você acabe andando mais devagar. Isso tudo é estratégico, isso tudo é reação corporal. E quando o marketing começou a perceber que isso era importante no processo de consumo, a gente começou a perceber a importância e a relevância da área, né? E isso não tem só a ver com neurociência, não. Eu acho que isso é um conselho que eu dou para qualquer profissional que trabalha com o consumidor, seja no atendimento, na área de vendas, seja na área de CRM, tá? Então, assim, é extremamente importante você entender que quando você conhece o seu público, a conexão emocional se torna muito mais fácil. Então, você consegue vender algo mais fácil, você consegue convencê-lo de forma mais fácil, você consegue criar uma comunicação continuada, como a gente chama. Tá? E isso é muito importante. Então, assim, a relevância disso hoje não é só porque a neurociência é novidade para a nossa área e é super legal falar sobre isso, não. É porque realmente existe uma conexão entre os dois lados, tanto o consumidor quanto quem está prestando o serviço ou vendendo o produto, e que cria uma sinergia dentro da cadeia de mercado. Tá? Então, a relevância dela, posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvida, que realmente é extrema. É uma relevância muito grande hoje, principalmente com a competitividade que a gente tem tido. Próxima pergunta, acredito que até você já tenha respondido, mas as nossas sensações e sentimentos influenciam no nosso comportamento como consumidores? Marina, influencia muito, tá? Porque, como eu falei para você exatamente o que você falou, a gente já comentou um pouco sobre isso, as nossas sensações e emoções são manifestações, na verdade. Tudo já começou muito antes. É uma coisa até interessante que a gente fala isso. Quando você dá uma gargalhada, aquilo não aconteceu naquele momento. Na verdade, essa gargalhada estava sendo preparada pelo seu corpo alguns segundos ou milésimos de segundos atrás. Né? Você primeiro ouviu alguma coisa que te estimulou a ter uma reação e alguma descarga foi liberada e automaticamente você criou uma manifestação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as sensações e sentimentos dos consumidores, na verdade, são externalizações de algo que está acontecendo lá dentro. Né? Então, assim, eles identificam, na verdade, a gente às vezes fala, dá risada, sente medo, né? A gente está com medo, contrai o corpo, contrai as mãos, a gente está feliz, a gente dá gargalhada e geralmente olha para cima. Né? Então, essas reações que nós temos, elas têm uma influência muito grande sobre a nossa vida como um todo, e principalmente sobre o nosso consumo. Porque uma coisa que a gente aprende bastante quando a gente estuda o comportamento do consumidor é a respeito das emoções. E que emoções positivas levam o consumidor a se tornar mais solícito. Quando você está alegre, quando você está feliz, quando você está animado, quando você está com sentimentos bons, você presta mais atenção às coisas que estão ao seu redor. Quando você se encontra triste, deprimido, angustiado, preocupado com alguma coisa, você já percebeu que vocês se fecham para as coisas ao redor? Parece que o mundo parou de girar, parou de rodar e você está vivendo dentro de uma bolha naquele momento. Na verdade, é uma estratégia de sobrevivência do nosso cérebro, para que você não sofra mais e não gaste mais energia, já que a química interna gasta muita energia. O cérebro, não sei se você sabe disso, mas o nosso cérebro gasta 25% da nossa energia diariamente, só por estar ligado. Quanto mais você pensa, mais você estuda, mais você reflete, mais você elabora algo, mais energia você gasta. Então, quando o nosso cérebro percebe a liberação, né, que a gente chama de cortisol, que é um neurotransmissor, quando nós estamos deprimidos, ansiosos, etc., ele é um neurotransmissor pesado, como a gente chama ele denso. É como se fosse uma cola, e ele é difícil de limpar depois. Então, quando você utiliza a liberação desse cortisol, naturalmente o cérebro já sabe, vou ter trabalho para limpar isso depois. Tá? Então, quando ele percebe uma sensação ruim, ele já fecha para não juntar mais sensações ruins. Ele fecha você esquece do mundo ao redor. Por isso que muitas vezes as pessoas que estão deprimidas, as pessoas que estão tristes, parece que se desligaram do mundo.
Isso é cerebral, tá? Isso é estratégico do nosso cérebro para economizar energia. Então, as nossas sensações e sentimentos vão afetar diretamente o nosso consumo. Se eu estou deprimido, e aí eu vou falar depois sobre isso quando a gente fala das ações, porque assim, vamos lá, já que eu estou falando do cortisol para vocês entenderem. O cortisol é um neurotransmissor que é liberado quando nós estamos cansados, quando nós estamos tensos, né? Quando nós estamos ansiosos. Ele ameniza um pouco essa aflição que a gente está sentindo. E como ele é um neurotransmissor denso, como eu acabei de falar para você, ele precisa ser limpo de forma mais rápida. Então, qual é o neurotransmissor que pode limpar isso mais rápido? A serotonina, por exemplo, e a dopamina. Principalmente a dopamina. Então, a dopamina, quando ela entra no nosso sangue, ela vai limpando também um pouco Vou usar exemplos bem simples para todo mundo entender, tá? É como se ela fosse limpando a quantidade de cortisol e deixando o nosso corpo mais animado, mais acelerado, etc. É por isso que muitas vezes as pessoas deprimidas, quando vão ao shopping, compram muito, porque o comprar libera dopamina. Então, o seu corpo pede para você liberar dopamina para que ele ajude a tirar essa quantidade de cortisol. A mesma coisa acontece quando a gente come. Você está deprimido, já aconteceu com você? Estou ansioso, estou deprimido, estou com vontade de comer uma torta de chocolate. Por que especificamente a torta de chocolate e não a torta de frango? Porque o chocolate tem mais açúcar e o açúcar ajuda a liberar a serotonina, que é o nosso neurotransmissor do humor, né, que faz a gente se sentir melhor, que traz o bem-estar para a gente. Então eu sinto vontade de comer quando eu estou deprimido. Né? Então o que a gente começa a identificar? Muitas vezes a dificuldade que algumas pessoas têm de emagrecer não tem nada a ver com eu não consigo parar de comer. Na verdade, eu preciso comer algo que tenha serotonina. Tanto que é interessante quando a gente começa a estudar essa parte dos neurotransmissores, é muito comum a gente estudar, nós professores falamos bastante sobre isso. Muitas vezes as pessoas não são viciadas em cigarro, não são viciadas em bebida, não são viciadas no sexo, por exemplo, não são viciadas em drogas, mas sim no que elas proporcionam, no neurotransmissor que ela proporciona. A maioria delas é a dopamina. Existem pessoas, por exemplo, que gostam tanto de academia, a gente libera dopamina quando a gente trabalha, quando a gente faz exercício físico. É interessante que existem pessoas que são tão dependentes da dopamina que acham que, na verdade, eles são dependentes do exercício. Eu não posso ficar um dia sem malhar. Eu não posso ficar um dia sem fazer exercício físico. Se eu viajo, eu tenho que levar meu tênis. Né? E se passar o final de semana, estiver chovendo, eu malho dentro de casa, mas eu preciso malhar. Muitas vezes a pessoa entende que aquilo ali tem a ver apenas com exercício físico. Na verdade, aquilo tem a ver com a dopamina. Pode ter a ver com a dopamina, que vai fazer com que ele seja um dependente da dopamina, uma substância que ele mesmo produz. Tá certo? Então, no final das contas, a gente percebe que as sensações e sentimentos afetam muito as nossas ações. Principalmente o que se refere ao ato de consumo, porque o consumir, como eu falei agora há pouco para vocês, libera uma infinidade, dependendo do que você compre, de neurotransmissores. Dependendo do que você compre, libera dopamina, dependendo do que você compre, libera serotonina, geralmente ligado aos alimentos doces, libera ocitocina, que é o neurotransmissor que a gente chama da amizade, né, da socialização. A ocitocina é um neurotransmissor que quando liberado, a gente sente aquela sensação gostosa de pertencimento. Já aconteceu com vocês, de vocês darem um abraço em alguém? Vocês estão com muita saudade de alguém, vocês encontraram alguém depois de muito tempo, agora na pandemia, por exemplo, encontraram alguém da família que vocês estão com muita saudade, e vocês abraçam essa pessoa e dá uma sensação gostosa no peito, alguns até chegam a chorar quando se abraçam. Isso é excesso de ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor que a gente pode dizer assim, ele existe em nós para haver conexão social, para que a gente possa se conectar às outras pessoas. Quando alguém te valida, fala, poxa, você é um amigão, ou você é uma amigona, ou você, cara, você é parceiro mesmo, aquilo te dá um prazer, esse prazer se chama ocitocina. A ocitocina, por exemplo, é liberada na mãe, quando ela está amamentando, é liberado no leite materno, e o bebê está tomando lá o leite, eu não sei se você já viu isso acontecer, eu já presenciei isso várias vezes. Do bebê tá lá tomando o leite e às vezes do nada ele começa a sorrir. Já viram isso? O bebê tá lá no colo da mãe, mamando, e de repente do nada ele começa a sorrir, abre um sorrisão e dorme com o sorriso estampado na cara. Ele tá totalmente inebriado pela ocitocina da mãe. Tá? Para que serve a ocitocina? Para criar conexão entre a mãe e filho. Certo? Então, assim, vários neurotransmissores vão acontecer e se manifestar ao mesmo tempo em nosso corpo. Não é do tipo, agora é só a dopamina, agora é só a serotonina, agora é só a adrenalina. Não, eles estão o tempo inteiro em manifestação no nosso corpo por causa dos nossos sentidos que estão sendo estimulados o tempo todo. Então, dentro desse contexto, as sensações e sentimentos vão trabalhar de forma muito pesada no nosso ato de comportamento e principalmente nos nossos atos de consumo. Então, essa é a importância, né, a gente pode dizer assim, e com certeza os sentimentos e sensações são
muito importantes nas nossas práticas de consumo, e por isso que o marketing tem estudado tanto a neurociência para tentar entender esse universo gigante que a gente ainda está conhecendo muito pouquinho sobre ele. Nossa, muito legal. E como que as cores e os formatos podem mudar a visão e percepção da marca no nosso cérebro? Muito legal essa pergunta. As cores, como eu falei para vocês, tem uma influência, né? Quando eu falei do restaurante, por exemplo, as cores têm uma influência muito forte sobre nós. Geralmente cores muito fortes, muito quentes, né? A gente pode dizer assim, ou muito intensas, elas liberam adrenalina em nós, principalmente o vermelho. Por exemplo, um vermelho bem fechado, ele libera em nós adrenalina, nosso coração bate mais forte, nosso coração pulsa mais rápido, né? Algumas pessoas, eu acho interessante que as pessoas falam assim, o vermelho é a cor da paixão. Mas nunca tentaram entender o porquê que o vermelho é a cor da paixão. Como é que funciona a percepção de cores? Eu vou explicar para vocês. O nosso nervo óptico, quando nós olhamos qualquer coisa, tá? Vemos qualquer coisa, o nosso nervo óptico transmite a informação para o nosso lobo occipital, que é mais ou menos aqui um pouquinho em cima da sua nuca, tá? É a parte traseira do seu cérebro. É onde está a sua visão. Sua visão está relacionada com essa parte. E quando essa informação chega no cérebro, ele desencadeia descargas eletroquímicas. Então, o que vai acontecer? As cores vão criar diferentes estímulos eletroquímicos. Então, por exemplo, o amarelo, quanto mais forte, inclusive, mas o amarelo em si, ele libera a serotonina, que eu falei para vocês do neurotransmissor do humor. Tá? O verde transmite dopamina, então você tem um estímulo para você ter uma vida saudável. Por isso que muita coisa de vida saudável tem um tom esverdeado. Né? A ocitocina é liberada pelo azul, por exemplo. Né? A adrenalina, como eu falei, é pelo vermelho. E aí é interessante a gente falar o seguinte, por que o vermelho é a cor da paixão? Porque quando você visualiza o vermelho, ele estimula em você a sua adrenalina. Ou seja, sua circulação aumenta, seu coração bate mais forte e você começa a ofegar muitas vezes por causa daquela sensação do vermelho. E você acha que, na verdade, é porque o vermelho é a paixão. Não, na verdade é porque a adrenalina mostra a paixão que você está sentindo. É mais ou menos isso. Tanto que é interessante quando a gente fala de cores, que elas têm um significado gigante. Isso é uma coisa que a gente poderia fazer vários podcasts para conversar a respeito. Tá? Porque cada cor tem um significado mesmo, elas falam, elas se comunicam com a gente justamente por causa dessa relação com as descargas eletroquímicas dos neurotransmissores. Mas, por exemplo, a gente ouve falar muito que o azul, né, é a cor masculina e o rosa é a cor feminina. Mas quando nós estudamos as cores, principalmente dentro do contexto do marketing, a gente sabe que a cor que representa a virilidade e masculinidade não é o azul, é o vermelho. Eu não sei se vocês já repararam, os deuses das mitologias, seja grega, egípcia, viking, quase sempre os deuses da guerra, sejam mulheres ou homens, usavam capa vermelha ou alguma peça vermelha. Os reis usavam capas vermelhas, mantos vermelhos. Qual era a proposta disso? Quando você transmite essa virilidade, essa autoridade, você automaticamente libera descargas de adrenalina. Por exemplo, você está numa arena em que você tem lá um toureiro com uma capa vermelha e um touro olhando ele atiçando a capa. Na verdade, aquela capa podia ser azul, podia ser verde, podia ser amarela. Na verdade, ele vai atrás do toureiro porque ele já foi atiçado antes de sair de lá. Quem acompanha a tourada sabe bem disso. Quando o touro entra na arena, ele já está extremamente excitado, extremamente estressado, porque ele foi atormentado onde ele estava preso. Então, na verdade, se ele tivesse com uma manta branca, o touro ia atrás dele do mesmo jeito. Mas para nós que olhamos aquele toureiro com aquela capa vermelha, com aquela manta vermelha, a gente, que homem, que autoridade, né? Que viril, que corajoso que ele é. Então, na verdade, o que está acontecendo ali é apenas uma transmissão de adrenalina para nós. E essa sensação do coração batendo mais forte faz com que a gente sinta alguma coisa com aquela cor e ache que, na verdade, é sobre o produto ou sobre a marca que está aparecendo para mim. Mas, na verdade, é apenas a cor que está falando comigo. E, automaticamente, isso entra também na forma. Tá? Se você tem, por exemplo, falando especificamente sobre marcas, que é a nossa área, se você tem fontes mais finas, você transmite longevidade, você transmite tecnologia, você transmite elegância. Se você tem marcas com fontes mais grossas, mais pesadas, você já vai ter um outro perfil mais tradicional, mais robusto, mais encorpado, mais arrojado, apenas em olhar. Isso acontece, inclusive, gente, até na nossa própria assinatura. O jeito como nós assinamos os nossos nomes revelam muita coisa sobre quem nós somos, o que nós pensamos sobre as nossas famílias e sobre nós mesmos.
né? Então, tudo isso tem a ver com o tamanho da letra, com o tipo de letra que eu uso, se eu faço forte a minha fonte, se eu escrevo fininho, se eu boto pingo nos is, se eu não boto pingo nos is, se eu ligo uma letra com a outra, se eu não ligo uma letra com a outra, tudo isso tem um significado. Então, o processo é o mesmo das cores, tá? Aquilo me é transmitido algo, porque aquela imagem, aquela informação libera em mim algum neurotransmissor, alguma descarga de neurotransmissor. E isso faz com que o marketing se torne uma área que hoje tem trabalhado bastante essa neurociência, porque seja com a marca, seja com uma campanha, seja com o filtro de uma fotografia, tudo isso pode definir o sucesso de uma marca ou mesmo o fracasso dela, de uma campanha, tá? Então a gente percebe que isso tem uma influência muito forte sobre o comportamento dos indivíduos. Isso é muito interessante, porque a próxima pergunta, inclusive, é até bem parecida, porque eu ia perguntar como que as empresas fazem para mudar a visão do público e alterar a sensação de percepção da marca e do produto. Eu acredito que até a resposta seja essa questão um pouco das cores, das formas, né, e da fonte, igual você falou. É uma coisa interessante que é o seguinte, hoje, acho que o conselho que eu daria para as empresas, é porque já está acontecendo isso, as empresas que ainda não fazem, é a primeira coisa, estimular sensorialmente seus consumidores, ou seja, trabalhar os estímulos sensoriais dos 5 sentidos, tá? Eu acho que a primeira coisa que precisa existir é você entender que o seu consumidor ele se conecta com o mundo ao redor, as parabólicas, vamos dizer assim, as nossas antenas, são nossos sentidos. Então, se você consegue trabalhar os 5 sentidos do indivíduo no mesmo lugar, automaticamente você sabe que você, de alguma forma, vai pegar esse cara, vai capturar esse cara, vai chamar a atenção dele. Tá? Então, o que a gente primeiramente percebe? As empresas, primeiro, precisam entender o que são os estímulos sensoriais e entender que eles são aliados dos consumidores. Existe uma coisa que eu gosto bastante de falar disso quando eu dou aula sobre o assunto, que é o seguinte, muita gente vê o neuromarketing como uma forma de passar a perna no consumidor. Tanto que existe realmente muita gente no mercado que tem uma aversão a esse termo neuromarketing, porque realmente muita gente tem usado o neuromarketing para ganhar vantagem sobre o consumidor, para tirar vantagem sobre o consumidor, para vender mais, né? E esquecendo que o consumidor, quando ele tem essas reações, tudo isso que a gente está conversando aqui desde o início do nosso papo, são reações inconscientes. Você nem sabe o que está acontecendo. Agora que eu estou ensinando o caminho das pedras para alguns de vocês vão começar a perceber algumas reações, mas ainda tem outras zilhões que vocês nunca vão reparar. Só vão reparar depois que se manifesta. Então, muita gente tem usado o marketing de forma errada, o neuromarketing, melhor dizendo, de forma errada, para realmente alcançar uma venda e o consumidor, teoricamente, por ser inconsciente isso, ele acaba caindo na armadilha. Então, tanto que alguns profissionais de marketing nem gostam de usar o termo neuromarketing, usam neurociência aplicada ao marketing. Né, porque o termo neuromarketing se tornou, por causa de algumas empresas, muito pejorativo. Mas a estrutura, vamos falar de uma estrutura geral, as empresas hoje, quando elas trabalham com os estímulos sensoriais, elas estão trabalhando com neuromarketing, elas estão trabalhando com percepção humana, elas estão trabalhando com estímulos e motivações. Então, quando uma empresa trabalha os 5 sentidos, seja através de uma visão, da visão de um produto, da cor, da forma de uma marca, seja através do cheiro de um ambiente, seja através da luz, da iluminação de um lugar, seja através até mesmo do próprio produto, da degustação do próprio produto, ele está trabalhando com estímulos sensoriais. Logo, ele está trabalhando com neuromarketing. Então, as empresas, quando elas entendem que os estímulos sensoriais são aliadas para melhor entender o consumidor, é uma forma mais ética, vamos dizer assim, do que usar os estímulos sensoriais para pegar o consumidor, para colocar ele na minha armadilha, para fazer com que eu venda muito e o consumidor, problema dele. Né? Então, isso hoje a gente tem trabalhado bastante na área de neurociência aplicada e tentado conscientizar principalmente as empresas disso. Porque as pessoas ficam meio fascinadas quando descobrem informações sobre neurociência. Assim, agora eu sei onde apertar o botão e fazer meu consumidor ir como um robozinho, né? E no instinto fazer o que eu quero. Legal, mas tome muito cuidado com o que você está fazendo, porque você agora está tendo informação muito muito profunda sobre a intimidade de um indivíduo que nem ele mesmo sabe daquilo. Né? Então, é uma coisa que a gente trabalha com os dois lados. Ao mesmo tempo que trabalhar com neuromarketing é uma forma das empresas estimularem sensorialmente seus consumidores e mudar muitas vezes a imagem de uma marca, a percepção sobre um produto ou sobre uma campanha, ao mesmo tempo a gente deve estar refletindo se eu estou usando isso de forma ética, para não tornar meu consumidor meu refém. Porque eu estou pensando somente no meu lucro, porque eu estou pensando somente na minha vantagem competitiva. Tá certo? Então, essa
essa linha principal. E o objetivo disso tudo, que eu acho que eu posso fechar essa pergunta especificamente, Marina, falando que o conselho principal que eu daria para as empresas agora seria principalmente criação de experiências memoráveis. Né? Eu acho que quando o consumidor vive uma experiência com a sua marca, quando o consumidor tem contato e você estimula de alguma forma os sentidos dele, ele cria uma conexão emocional com você. Ele cria um vínculo emocional com você. E é o que a gente chama de experiências memoráveis. Essa experiência fica na memória. Essa experiência fica guardada na cabeça dele e ele nunca mais vai esquecer. Tá? Então, eu acho que resumindo essa sua pergunta, as empresas poderiam sim trabalhar com esses estímulos sensoriais de forma ética, mas focando principalmente nas experiências. Que tipo de experiência você quer causar no seu consumidor? Que tipo de sensação, que tipo de sentimento você quer que ele tenha em contato com a sua marca, quando ele visualizar a sua logotipia, quando ele visualizar a sua marca, quando ele entrar no seu estabelecimento comercial, quando ele ver sua campanha na internet, quando ele tiver contato com o jingle da sua música, da sua campanha, que tipo de sensação você quer causar, que tipo de experiência você quer causar. Tanto que hoje muitos falam que a gente está vivendo a era do marketing experiencial, né? A gente está vivendo a era da experiência, alguns chamam de brand experience, outros de UX, de user experience. Não importa a nomenclatura e se você está falando de mundo online, se está falando de mundo offline, etc. Mas hoje a gente está vivendo, especificamente em marketing, a era da experiência. E a neurociência tem ajudado muito a potencializar essas experiências, né? A criar essas experiências memoráveis. Essa é a ideia. Rafa, como que o neuromarketing pode auxiliar o profissional do marketing, assim, utilizando de maneira correta, como você falou? Olha, eu acho que uma forma interessante da gente trabalhar isso é, principalmente, a gente entender esse processo todo. Tá? O consumidor, na verdade, ele reage a estímulos. O consumidor, na verdade, busca satisfação de desejos e necessidades, ou seja, vazios, lacunas que ele tem. E eu acho que a principal forma da gente trabalhar com o neuromarketing para ajudar o consumidor a alcançar, né, esse produto, essa marca e deixar isso na mente do consumidor, é principalmente trabalhar a memória desse consumidor. Né? Eu acabei de falar agora para vocês da experiência memorável. É interessante, assim, só para vocês entenderem como é que é o processo de memorização que o nosso cérebro faz. A gente memoriza de duas maneiras, tá? Ou através de repetição. Então, por isso que você, por exemplo, está estudando para uma prova, você fica lendo e relendo, para você decorar, né, como alguns falam. Você decora aquela informação, você aprendeu a tabuada quando era mais novo, repetindo, e você cria isso por repetição, você memoriza. Às vezes é uma musiquinha da sua infância que você cantava quando era pequeno, ou até mesmo um jingle, como eu acabei de falar agora, um jingle de uma campanha publicitária que você lembra com 20 anos de idade, com 25 anos de idade, você ainda lembra da música como se fosse ontem. Por quê? Porque você provavelmente cantou muito aquela música. Então, a nossa memória, ela vai trabalhar com a repetição. Só que quando a gente fala isso em marketing, é meio complicado você ficar batendo na mente do consumidor até ele memorizar. Então, a estratégia que está sendo usada hoje, principalmente por causa da neurociência aplicada, é a segunda forma da gente memorizar, que é através de um forte impacto emocional. É por isso que você se lembra, se eu pedir agora para vocês, assim, fechem os olhos e lembrem do momento mais feliz da vida de vocês, o primeiro momento que vier à cabeça. Vocês vão perceber que vocês vão lembrar de coisas lá do fundo do baú. Mas por que vocês lembraram disso? Porque esses momentos causaram experiências boas em vocês, experiências memoráveis em vocês. Então, foram impactos emocionais que fizeram aquele momento ser guardado. E às vezes a gente fala assim, eu lembro como se fosse hoje. É sinal de que aquela experiência foi memorável para você. Tá? Então, quando as empresas entendem que os estímulos sensoriais são formas de nos conectarmos aos nossos consumidores, chamar a atenção deles, e baseado nisso, a gente criar experiências memoráveis, eu acho que o profissional de marketing tem a faca e o queijo na mão. Porque quando ele cria experiências memoráveis e ele passa esse processo de memória, né, de impacto, forte impacto emocional, o consumidor se liga emocionalmente com você porque você vai liberar algum tipo de neurotransmissor nele que vai causar algum tipo de emoção. Tá? Então, às vezes, você vai sentir alegria em ter contato com aquela marca, você vai sentir saudade em ter contato com aquela marca, você vai sentir tristeza porque você vai lembrar de algum momento triste da sua vida que ficou para trás, mas sempre as emoções vão ter influência sobre isso. Então, se as emoções vão ter influência sobre o seu comportamento, fazendo uma retrospectiva de toda a nossa conversa de hoje,
se os meus sentimentos, as minhas emoções vão manifestar algo que está dentro de mim, e essas emoções positivas vão me fazer ter uma conexão melhor com as marcas, eu vou criar experiências que só estimulem essas emoções positivas, que só potencializem essas emoções positivas, que só façam com que as pessoas tenham vontade de voltar ao meu estabelecimento. Então, o profissional de marketing, quando ele entende que os estímulos sensoriais podem ajudar o consumidor a trabalhar com experiências memoráveis e automaticamente criar conexão emocional, é só correr para o abraço. O consumidor ligado emocionalmente a uma empresa, a uma marca, ele defende a marca, ele acompanha a marca, ele segue nas redes sociais, porque aquela marca passa a fazer parte da história dele, passa a fazer parte da vida dele. E aí, principalmente, começa a se tornar parte da própria identidade do indivíduo. Mas isso é um outro assunto que depois a gente faz no outro podcast, porque é muito grande o assunto. Mas é mais ou menos essa a ideia. Rafa, tudo isso foi muito interessante de conversar, mas a gente vai ter que encerrar. Então, para finalizar, eu queria perguntar para você se você tem alguma indicação para a galera que curte esse assunto, seja um livro, algum documentário, ou até mesmo suas redes sociais, que você faz live. Na verdade, assim, para quem se interessa por essa área, a coisa que eu converso muito, principalmente com os alunos do terceiro semestre lá de publicidade, que ainda estão decidindo se vão para marketing, vão para criação e etc., eu sempre falo o seguinte: neurociência, apesar da gente chamar de neuromarketing na nossa área, não é uma área exclusivamente de quem vai para o marketing. O pessoal de criação mexe muito com neurociência, o pessoal da área de branding mexe muito com neurociência. Então, na verdade, independente do caminho que você for seguir, a neurociência pode ser sempre sua aliada, aplicada à área que você faz. O pessoal de criação usa a neurociência aplicada ao copywriting, por exemplo. O pessoal utiliza isso para a área de criação publicitária, propriamente dito, direção de arte. Então, visual merchandising, decoração de estabelecimentos. Então, não necessariamente se fie ou se foque apenas, isso aí é para o pessoal de marketing. Na verdade, isso pode ser para qualquer área. Tá? Então, o conselho que eu dou é leia sobre o assunto, estude sobre o tema. Existem muitos livros muito bons na área, tanto na área de neuromarketing quanto na área de neurociência aplicada mesmo, e aí você pesquisa sobre o assunto. Às vezes, alguns alunos da graduação também nos procuram, né, para saber sobre pós-graduação. E, Zafa, que sugestão você dá? Aqui no Mackenzie, inclusive, tem um curso muito bom de pós-graduação em neurociência e comportamento, que é muito bom, que alguns alunos nossos, inclusive de PP, já são alunos de lá, ou já foram alunos de lá, e é um curso que, inclusive, direciona para essa área, tem um módulo, inclusive, dele só da área de consumidor, então isso ajuda bastante a abrir um pouco a mente. Mas eu acho que o principal conselho que eu quero dar a vocês é que se você gosta dessa área de neurociência, se você se interessa por essa área de neurociência, estude sempre. Tá? Não ache que você sabe neurociência porque você lê um livro de neuromarketing, ou porque você fez um curso de um final de semana, de forma alguma. Não afirme que você é um neuropesquisador, porque você não é. Tá? E a ideia principal é você sempre buscar conhecimento, porque essa área está crescendo bastante, porque a gente está sempre descobrindo coisas novas. Né? Você, Mariana, está falando sobre as minhas mídias sociais, eu falo bastante sobre isso, sobre esse comportamento consumidor e essa junção, né, com a neurociência. Eu estudo bastante sobre a neurocomunicação, que é justamente a neurociência aplicada à nossa área, tanto da parte publicitária, quanto a parte mercadológica, quanto a comunicação humana. Tudo isso a neurociência nos ajuda a entender um pouco mais. Né? Mas sim, vocês também podem me seguir lá no Instagram, @EduardoZafanelli, e tem lives lá, e a gente vai também produzir um material também falando sobre isso, mas o objetivo principal é você sempre tá buscando o seu conhecimento. Nunca desista de achar conhecimento, nunca ache muito complexo. Realmente, neurociência é uma área que a maioria de nós não faz parte, porque a gente não é da área de biologia, é da área de medicina. Então, muitas pessoas acham muito complexo, e realmente é complexo. Tá? Mas existem autores que são mais didáticos, existem livros que valem mais a pena. Né? E aí, se você tiver interesse, me procura lá nas redes sociais, pode me procurar em inbox, no DM, a gente vai conversar, trocar uma ideia, como os que já me conhecem fazem. Tá bom? E a gente pode conversar sobre isso. Mas entenda que a área de neurociência aplicada pode servir para qualquer área que você quiser atuar, e cada uma delas vai ter um tronco, cada uma delas vai ter um segmento, mas sempre tem coisas novas para aprender, sempre tem coisas novas para você estudar, e aperfeiçoamento mesmo. A gente percebe hoje, quando a gente analisa a neurociência aplicada hoje e lembra disso alguns anos atrás, a gente fala assim, nossa, quanto a gente evoluiu, sabe? A gente não tinha noção do tamanho do negócio. E é muito maior do que a gente pensa, e isso é muito interessante. Tá? Então, se você gosta dessa área, se você curte essa área, se aprofunde, estude, seja um profissional qualificado, que hoje, inclusive, é uma área que o mercado está se interessando bastante e não existe muita formação para o assunto.
Então, quem demonstrar conhecimento sobre o tema, sai na frente e com certeza tem uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Rafa, muito obrigada por ter participado. Foi um bate-papo incrível. Tenho certeza que a galera vai curtir bastante. E a gente vai querer que você volte aqui com certeza para falar de outros assuntos, tá? Já fica aí o convite para a próxima. Tá, joia, foi um prazer, prazer foi meu aí, a gente poder compartilhar um pouquinho os conhecimentos e deixar a gente passar horas aqui falando sobre o assunto. Obrigado pelo convite.